Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma revisão da lição dos adultos. Hoje é sábado, 20 de setembro de 2025. E o nosso tema hoje, olha, é profundo. O tabernáculo e a presença de Deus. A nossa ideia aqui é explorar como aquela estrutura lá no deserto, sabe? O tabernáculo, como ele era bem mais que só uma tenda. A gente vai investigar como simbolizava essa proximidade que Deus queria ter com o povo dele e as verdades assim essenciais que revelava sobre relacionamento entre Deus e a humanidade, principalmente depois que o pecado entrou na história, né? Vamos fazer isso usando os materiais de estudo que a gente tem. Ok, então vamos começar a desembrulhar isso. Um ponto de partida bom é pensar na tarefa central do povo de Deus lá no Antigo Testamento, que na verdade vale pra gente até hoje, né? Era viver num relacionamento próximo com o Senhor, certo? Adorar, servir, mas também, e isso é chave, apresentar uma imagem correta de Deus para as outras nações. Acho que Deuteronômio 4, ali pelos versículos 5 a 8, dá essa ideia, ser um povo sábio aos olhos das nações por causa das leis de Deus. Era tipo uma vitrine do caráter divino, não é? Exatamente. E o que é fascinante aqui é a gente perceber como o pecado bagunçou tudo isso. Essa dinâmica original. A gente vê isso logo no começo, lá no Éden. Depois daquela desobediência, o Gênesis 3 conta que Adão e Eva, o que eles fizeram, se esconderam. E a pergunta de Deus, no versículo 9, onde você está? Nossa, isso não é sobre localização, né? É sobre o relacionamento que quebrou. O pecado trouxe o medo, a vergonha, a separação. E esse medo, ele distorce totalmente a nossa visão de quem Deus é. A gente começa a projetar em Deus os nossos medos, as nossas culpas. Mas, e aqui está o ponto, a iniciativa de buscar, de consertar, vem de Deus, ele vai atrás. E aqui a coisa fica bem interessante. Porque no meio dessa confusão toda, a boa notícia é essa. Deus não fica de braços cruzados esperando a gente achar o caminho de volta. Não na nossa condição. Ele dá o primeiro passo. Ele que começa o processo de restauração. E isso se conecta perfeitamente com aquela missão que a gente falou, apresentar o caráter verdadeiro de Deus. Quando as pessoas entendem o amor dele, a justiça, a misericórdia, um caráter que não é baseado no medo, mas na graça, aí elas podem ser atraídas, né? Mas e como o tabernáculo se encaixa nessa história toda? Deus buscando se reaproximar. Então, o tabernáculo, ou o santuário, é justamente a resposta visível, palpável de Deus para essa separação. Foi o jeito concreto que ele arrumou para dizer, olha, eu quero morar aqui no meio de vocês, mesmo vocês sendo um povo pecador e eu um Deus santo. Lá em Êxodo 25:8 está essa intenção clara. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Se a gente ligar isso ao quadro maior, o tabernáculo era um centro pedagógico incrível. Não era só um lugar de ritual, era uma escola visual sobre Deus. Centro pedagógico. Gostei disso. Não só um templo, mas uma aula constante. Mas como funcionava essa pedagogia na prática? Para o israelita comum não parecia só um monte de regra complicada, sacrifício, coisa até meio assustadora? Ah, com certeza, tinha um elemento de temor, de reverência. Isso era essencial diante da santidade de Deus. Mas a pedagogia estava em cada detalhe, sabe? Pensa na estrutura. Tinha o pátio externo, que todo israelita podia entrar. Lá ficava o altar do holocausto. Primeira lição ali, o pecado exige morte. Mas um substituto pode morrer no seu lugar. Justiça e substituição logo na entrada. Depois vinha a pia de bronze, para purificação, mostrando que precisa de limpeza para chegar mais perto. Entendi. Então, cada passo para dentro ensinava alguma coisa sobre como se relacionar com esse Deus Santo, tipo um caminho progressivo. Exatamente. Aí, ao entrar na tenda mesmo, no lugar santo, onde só os sacerdotes entravam, tinha a mesa com os pães da proposição. Isso representava a comunhão, a provisão de Deus. Tinha o candelabro de ouro, com as 7 lâmpadas, a luz espiritual que vem dele, talvez o Espírito Santo, e o altar de incenso, simbolizando as orações subindo a Deus. Era uma progressão mesmo na intimidade, no entendimento. E o lugar santíssimo, aquele lugar mais reservado, com a Arca da Aliança. Ali era o coração do tabernáculo, separado por um véu bem grosso, né?
Lá dentro ficava a arca com as tábuas da lei, a base do caráter e da aliança de Deus, e sobre a arca o propiciatório, com os querubins. Era ali que a presença visível de Deus, a Shekinah, se manifestava de um jeito especial. A lição era muito clara. O acesso direto à presença total de Deus é restrito. O pecado faz isso, simbolizado pelo véu. Mas, ao mesmo tempo, Deus providenciou um jeito de cobrir a transgressão da lei. Isso era o propiciatório, o lugar da expiação. Cada peça ali era parte do quebra-cabeça da salvação. E as leituras da semana, que estavam lá em Êxodo 35, 36, 39 e 40, elas detalham a construção, as roupas dos sacerdotes, a montagem final. O que a gente pode tirar de insight dali, além da obediência em seguir as instruções à risca? Há muita coisa. Êxodo 35 e 36, por exemplo, destacam a resposta do povo. Foi incrível a disposição voluntária deles para trazer as ofertas. O texto fala cujo coração o moveu. E não era qualquer material. Ouro, prata, bronze, tecidos caros, azul, púrpura, carmesim, peles, madeira de acácia. Muitos estudiosos veem simbolismo em tudo isso, né? O ouro para a divindade, a prata para a redenção, o bronze para o julgamento, a madeira de acácia talvez para a humanidade incorruptível de Cristo, as cores, os tecidos, apontando para a realeza, para o sacrifício dele. Não era só decoração, era teologia visual pura. E tem mais, Deus capacitou gente específica com a habilidade dada por ele para fazer a obra. Êxodo 36 fala disso. Mostra que o serviço para Deus envolve tanto a nossa disposição quanto a capacitação que vem dele. Essa ideia da teologia visual é muito forte mesmo. E o final de Êxodo, capítulo 40, quando a glória de Deus enche o tabernáculo, o verso para memorizar, Êxodo 40, 34, 38, diz: Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Puxa, isso é impactante, era a prova real ali, constante, da presença dele com eles, guiando o caminho. Impactante e ao mesmo tempo um pouco assustador, concorda? A mesma glória que era a presença protetora que guiava, era também a manifestação da santidade dele que é avassaladora. Tanto que Moisés no começo não conseguia nem entrar na tenda, diz o verso 35. Isso reforçava a lição, né? Deus está perto, ele quer estar perto, mas a santidade dele é real. Exige um mediador, um caminho específico para a gente se aproximar. Todo aquele sistema dos sacerdotes, dos sacrifícios, que Levítico vai detalhar depois, era necessário por causa dessa tensão. A proximidade que Deus queria e a santidade absoluta dele. Faz todo sentido. E as outras leituras da semana, como elas se conectam com isso tudo? Gênesis 1.1, Hebreus 7.25, João 1.14. Bom, Gênesis 1.1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Estabelece a base de tudo. Aquele Deus que quer morar no meio do povo é o Criador de todas as coisas, o Deus soberano. Isso dá a dimensão certa do quanto ele se rebaixou, por assim dizer, para vir morar numa tenda. É muita condescendência. Hebreus 7.25 é fundamental. Fala de Jesus como nosso sumo sacerdote que pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Isso mostra como Cristo cumpriu e superou o sacerdócio levítico, que era só uma sombra. A intercessão de Cristo é contínua, é eficaz, garante nosso acesso a Deus de um jeito que o tabernáculo só apontava. E João 1.14, você já comentou antes, mas vamos aprofundar um pouquinho, como ele amarra tudo isso. Sim, João 1,14 é a conexão definitiva, eu diria. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A palavra grega original para habitou é eskenosen, e ela significa literalmente armou sua tenda, ou tabernaculou. É a mesma raiz da palavra para o tabernáculo. João está dizendo de forma explícita, aquele desejo de Deus de morar com o povo dele, que foi mostrado na tenda do deserto, encontrou sua expressão máxima pessoal em Jesus Cristo.
Jesus é o tabernáculo de Deus entre nós. Aquela glória divina que antes ficava escondida lá no lugar santíssimo, agora se revela no rosto de Cristo, cheio de graça e de verdade. Ele é o ponto de encontro perfeito entre Deus e a humanidade. Nossa, essa conexão com o esquino 100 é fantástica. Pensar que João usou exatamente essa imagem de armar a tenda para descrever Jesus vindo ao mundo, isso realmente muda a nossa perspectiva sobre a encarnação, né? Não foi só uma visita rápida, foi Deus vindo morar aqui na nossa vizinhança, vamos dizer assim. Exatamente. Ele não ficou lá longe, ele entrou na nossa realidade. E isso, claro, levanta uma questão importante para nós hoje. Como essa presença divina, que era tão central e física no tabernáculo, e depois se manifestou pessoalmente em Jesus, como ela se manifesta e como a gente entende isso hoje? Porque a gente não tem mais aquela estrutura física, nem Jesus andando fisicamente entre nós daquele jeito, né? Então, o que tudo isso significa para a gente hoje? Voltando àquela ideia da missão de revelar o caráter de Deus, se o tabernáculo era essa ferramenta pedagógica, visual, e Cristo foi a encarnação dessa presença, como isso nos afeta na prática? Olha, significa que o desejo de Deus de habitar com a gente não mudou. Continua o mesmo. E a compreensão do que ele fez primeiro pelos símbolos do tabernáculo e depois, de forma plena em Cristo, é o que nos atrai para ele. Quando a gente entende a profundidade do amor dele, que o levou a querer morar perto de pecadores, a sua justiça, que exigiu um sacrifício, a sua graça, que providenciou esse sacrifício em Cristo, aí sim a gente pode responder com entrega, com obediência. Não uma obediência por medo ou por obrigação cega, como talvez alguns vissem os rituais lá atrás, mas uma resposta de amor, de confiança, reconhecendo que os caminhos dele são para o nosso bem. O tabernáculo foi essencial para ensinar essas verdades, passo a passo, no Antigo Testamento. Entendi. Então, o tabernáculo não era um fim em si, mas um meio que Deus estabeleceu para revelar gradualmente quem ele é e qual era o plano dele. E tudo isso apontava para a solução definitiva em Cristo. Era como se fosse o palco onde o drama da redenção começou a ser encenado de forma visível para todo mundo ver. Perfeita colocação. Era um modelo em escala, sabe, uma prévia da obra redentora completa. Mostrava que apesar daquele abismo criado pelo pecado, lembra de Adão se escondendo? Deus estava construindo a ponte. Cada detalhe apontava para a necessidade de um mediador, de sacrifício, de purificação e, no fim das contas, para a possibilidade de ter comunhão na presença santa de Deus. Fazendo um resumo rápido, então. O tabernáculo era muito mais que uma tenda chique no meio do deserto. Era um símbolo poderoso, vibrante, do desejo incansável de Deus de estar perto do seu povo, mesmo com a barreira do pecado. Funcionava como essa ferramenta incrível de ensino visual, revelando passo a passo o caráter de Deus, amor, santidade, justiça e desenvolvendo o plano redentor dele. E tudo apontando para a vinda daquele que seria o verdadeiro tabernáculo entre nós, que é Jesus Cristo. Exato. E isso deixa a gente com um ponto fundamental para pensar. O tabernáculo físico foi vital para Israel. Ele tornava a presença de Deus real, palpável no dia a dia deles. Transformava conceitos teológicos em realidade vivida. Hoje, a gente não tem essa tenda central. O véu do templo se rasgou, Cristo é o nosso acesso direto. E o Espírito Santo habita em quem crê, né? Como Paulo diz lá em 1 Coríntios 6,19. Nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Então, a pergunta que fica martelando é: como nós, individualmente e como igreja, podemos cultivar uma consciência tão real, tão viva, dessa presença divina morando em nós e conosco, como Israel tinha com a nuvem e o fogo? E mais, como podemos, sendo agora nós mesmos esses santuários, comunicar de forma eficaz esse caráter de Deus, essa mistura incrível de santidade e graça, de justiça e amor, para um mundo que precisa desesperadamente conhecer Ele? Como a gente pode ser tabernáculos vivos que realmente revelam Deus hoje? Fica aí a reflexão. Até amanhã, no próximo estudo. Até mais!